Olá, galera esperta! Nós aqui mais uma vez e mais um Biologando com Carvalhão. E antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero dizer um recado muito importante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal e não é seguidor, se inscreva acionando o sininho e, claro, assistir o vídeo, dê seu like, deixando seu joinha e, claro, compartilhe para esse vídeo chegar a outras pessoas. Deixe seu comentário. Surgiu alguma dúvida durante essa nossa aula? Pode colocar sua dúvida lá nos comentários que o Carvalhão responde. Beleza? Então agora põe sangue nesse olho que vamos de proteínas e vitaminas. Estamos encerrando nossos episódios sobre bioquímica. Beleza? Então vamos lá com proteínas. Então as proteínas, elas são macromoléculas orgânicas de alto peso molecular. E elas são constituídas, ou seja, formadas por moléculas menores, chamadas de aminoácidos. As proteínas, quimicamente falando, ela é um polímero formado por vários monômeros chamados de aminoácidos, como você está olhando aí na imagem, tá? Então, cada aminoácido unido vai formar o que? Um peptídeo. Beleza? E a ligação que vai unir um peptídeo a outro é chamada de ligação peptídica. Para esse peptídeo ser uma proteína, ela tem que ser formada a partir de 20 aminoácidos. Beleza? A partir daí, então, toda proteína é um peptídeo. Mas nem todo peptídeo é uma proteína. Beleza? Isso é muito importante. Então, a união de 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. 3 aminoácidos, eu tenho um tripeptídeo. Vários aminoácidos, eu tenho um polipeptídeo. Vamos lá! Vamos que vamos. Agora, falando dos aminoácidos. Eles são parte formadora de proteínas, como eu falei. Esses aminoácidos, eles vão ter, na verdade, 20 aminoácidos na natureza. Beleza? Eles, com combinações diferentes, vão formar diversos polipeptídeos, as diversas proteínas. E olha só, o aminoácido ele vai ser constituído de um grupo amino, uma extremidade amino, e a outra que é um ácido carboxílico, ou seja, ele vai ter uma carboxila aí na sua imagem. E olhando aí, o amino é um composto nitrogenado, formando por nitrogênio e 2 nitrogênio, e a carboxila é um composto formado de carbono, 2 oxigênio e 1 hidrogênio. Beleza? E a parte que vai diferenciar o aminoácido no outro é o radical. Olhando aí no exemplo, o aminoácido glicina vai ter no radical somente um hidrogênio. E a alanina vai ter a metila diferenciando. Beleza? Vamos que vamos! E aqui mostrando a reação entre 2 aminoácidos, que vai formar a ligação peptídica, formando o peptídeo. Então, o que vai acontecer? A hidroxila de uma carboxila vai se juntar com o hidrogênio da amina. Então o aminoácido vai se juntar, como você está olhando na imagem, com a hidroxila da carboxila e o hidrogênio da amina. E com isso, o que vai se juntar? Quem és tu que vai formar aí? A molécula de água. E isso, então essa junção é uma reação de desidratação que vai formar o peptídeo. Ok? Aí formando o nosso dipeptídeo. Quase que não sai. E o número de ligações peptídicas vai ser igual ao número de aminoácidos mais 1. Então se eu tenho, no peptídeo eu tenho 2 aminoácidos, logo eu tenho uma ligação peptídica. E se eu tenho 3 aminoácidos, eu tenho somente 2 ligações peptídicas, assim sucessivamente. Vamos que vamos! Então, como eu falei, existe 20 aminoácidos que vai constituir a proteína de todos os seres vivos.
Os aminoácidos podem ser classificados em 2 grupos. Quais são eles? Aminoácidos essenciais, que são 8 aminoácidos. Eles não são produzidos no nosso próprio organismo. E os aminoácidos naturais, que vão ser 12. Os naturais são produzidos no nosso próprio organismo. Beleza? Então, esse é bem clássico. Então, para a gente obter os 8 aminoácidos que está faltando, vão adquirir da alimentação, da nossa dieta. Então, aquele tradicional arroz e feijão vai ser o quê? Por que eles são complementares? Porque os aminoácidos que faltam no feijão tem no arroz, que não tem no arroz tem no feijão. Esse completo. Então, quando você come os 2, você obtém os 8 aminoácidos que tu precisa. Fique ligado. Vamos que vamos. Como é a estrutura das proteínas? Bem, uma sequência linear de aminoácidos, como você está vendo aí na imagem atrás, obtém uma estrutura primária. Então, a proteína primária é uma sequência linear, esticada, primária. E quando eu enrolo essa proteína primária, parabéns, eu tenho a secundária. E quando eu enrolo a proteína secundária, eu tenho a proteína terciária. E quando eu junto 4 proteínas terciárias unidas a um grupo prostético, eu tenho a proteína quaternária. E um exemplo bem clássico de uma proteína quaternária, eu tenho a hemoglobina, a proteína do sangue. Beleza? Vamos que vamos! E falando aqui sobre desnaturação proteica. O que seria isso? É uma alteração na estrutura tridimensional das proteínas, que pode se dar pela temperaturas elevadas, mudanças de pH. Professor Carvalhão, o que é pH? É quimicamente potencial hidrogeniônico, que vai depender. Se for um pH 7, o meio é neutro. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, alcalino ou básico. Beleza? E também alguns detergentes químicos alteram a proteína, solventes orgânicos, que altera essa estrutura das proteínas. Tá? E essa proteína ela pode ser alterada, a sua estrutura tridimensional. Mas, por exemplo, se eu alterar o número de aminoácidos, eu altero a proteína. Se eu alterar a posição do aminoácido, também altera a proteína. Beleza? E, claro, falando um pouco mais sobre essa desnaturação, um exemplo clássico que pode alterar a proteína, que ela pode ser reversível ou não reversível, temos quem? O cozimento do ovo, o pochó. Então a proteína clara do ovo, né, a albumina, por exemplo, pela temperatura elas vão ficar endurecidas, porque elas são moles à temperatura ambiente. Então quando a temperatura vai alterar a estrutura tridimensional dessas proteínas, e o ovo fica com uma consistência sólida, quase que não sai de novo. E claro, essa alteração, essa desnaturação é reversível? Não, porque não dá para voltar o ovo voltar a ser mole, beleza? E outro exemplo que caiu no Enem é a questão do leite coalhado. Então as bactérias, lactobacilos, que estão lá no leite, eles vão fermentar e vão, na fermentação da glicose, vai produzir o ácido lático, que vai diminuir o pH. E com isso vai alterar a proteína do leite, onde ele vai o quê? Coalhar, que é a proteína do leite desnaturada, por causa que diminuiu o pH por causa da acidez. Beleza? E falando das funções das proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas mais abundantes no nosso corpo, ou nos seres vivos. Orgânica, tá? Presta atenção. E falando disso, do colágeno. O colágeno é uma proteína mais abundante na pele, na cartilagem, nos órgãos, e proporciona o quê? O quê? A resistência e elasticidade dessa estrutura. Tá aí a minha pele jovial, bem elástica. Não tem uma ruga aqui na minha pele. Essa pele é de bebê, né? Todos chamam de professor bebê. Ok, bebê? Vamos que vamos!
E a elastina é uma proteína elástica que está presente em alguns órgãos, como os pulmões, para ajudar eles naquela elasticidade, além das paredes dos vasos sanguíneos e nos ligamentos, beleza? E a queratina, ela está presente nas fibras resistentes encontradas no cabelo, nas unhas, no chifre, nos cascos, carapaça. Nos répteis vai ter uma camada espessa, que é justamente uma adaptação ao ambiente terrestre, beleza? Temos também algumas proteínas com função de viscosidade. Aí temos a albumina presente no plasma sanguíneo, presente também na clara do ovo, beleza? Temos proteínas com função hormonal, ou seja, vários hormônios têm a constituição química proteínas. Demos exemplo da insulina, do glúcagon, que fazem o controle da glicemia, beleza? Proteína com função respiratória. Temos a hemoglobina e a mioglobina. Professor, o que é hemoglobina? Hemo vem de sangue, é a proteína do sangue dentro das hemácias. Mioglobina, mil quer dizer músculo, proteína. Por isso que a carne é vermelha, porque ela é rica em mioglobina. Carne branca é pobre em mioglobina. Esses pigmentos estão presentes, como eu falei, no sangue e no músculo, respectivamente. E qual é a função? É transportar oxigênio para as células, para realizar a respiração celular. Então, a função da hemoglobina e da mioglobina é transportar oxigênio. Vamos que vamos! Então, a outra função é de pigmento. Temos a melanina da pele, que vai dar a cor da pele, dos olhos, dos cabelos, beleza? E a proteína com função contrátil. Temos a actina e a miosina. São proteínas presentes nas células musculares. É isso aí, que são responsáveis pelo mecanismo da contração muscular. Papai! E claro, a proteína com função carreadora. Existem várias proteínas de membrana que têm essa função na célula. Então, essas proteínas que estão atravessadas na dupla camada de lipídico. Então, essas proteínas carreadoras facilitam justamente a difusão facilitada. Exemplo, transporte da glicose, dos aminoácidos, de vitaminas, íons, beleza? E a função imunológica. Aí temos quem? Os anticorpos, relacionados com a defesa do nosso organismo. A função do anticorpo é neutralizar o antígeno, certo? Então, neutraliza o antígeno presente nas toxinas, né, nos venenos. E, claro, neutraliza os vírus, evita que eles entrem dentro da célula. E a proteína com função catalítica, temos as enzimas. Então, as enzimas, como vou falar daqui a pouco, logo mais, elas são nosso catalisador biológico. São moléculas que aceleram reações químicas no interior das células. Ou seja, são a sua maioria proteínas. Beleza? Vamos que vamos. As enzimas, como eu falei, o que é quimicamente um catalisador? Eles vão eles vão diminuir a energia de ativação e vão acelerar a velocidade dessas reações químicas. Elas vão entrar na reação? Não, só aceleram. E o nosso catalisador ou biocatalisador, temos as enzimas. Atenção para elas que ela cai no Enem. Vamos lá, futuros calouros! Essas enzimas, elas são classificadas como simples e conjugadas. As simples são formadas apenas por aminoácidos, tá? Não precisam de coenzimas, ou seja, de cofatores para ativá-la. Já as conjugadas são formadas por uma parte proteica e uma parte não proteica. A não proteica, elas vão se ligar aos sais minerais ou às vitaminas. Por isso que as vitaminas são chamadas de coenzimas. Elas ativam a função das enzimas. Beleza? E claro, e é muito importante porque as proteínas e sais minerais são nutrientes reguladores. Então a parte proteica lá dessa enzima conjugada é chamada de apoenzima
E a parte não proteica é coenzima. Citamos vitaminas e sais minerais. Então, a coenzima mais coenzima, eu tenho uma holenzima. Olha que legal. A coenzima é ativa? Não, é inativa. E a coenzima é ativa? Não, é inativa. Quando elas se juntam, elas se ativam, chamadas holenzima. Então, as coenzimas auxiliam as enzimas no seu funcionamento. E quem são elas? Vitaminas e sais minerais. Vamos que vamos! E aí o mecanismo da ação enzimática. Olhando aí atrás, né, bonitinho a imagem. Olhando o gráfico. O primeiro mostrando o caminho. Energia livre e o caminho da reação. Então, sem enzima. Então, acontece, a barreira de energia, que é a energia de ativação, como ela é grande, ela tem que ser ativada para chegar no seu ápice, para poder o quê? Ocorrer a reação. Então, isso vai demorar mais tempo. Então, quando coloca a enzima, ela diminui a energia de ativação e acelera essa reação química. Beleza? Vamos que vamos! Então, as enzimas são altamente específicas. Ou seja, geralmente possuem um único substrato que elas vão se ligar. E lembra, para te identificar a nomenclatura de enzima, elas sempre terminam com ase na sua maioria. Terminou com o sufixo ase, é enzima. E a grande especificidade é explicada pelo fato das enzimas se encaixarem perfeitamente ao substrato, ou seja, nas suas saliências, como chave e fechadura. Como mostra na imagem, olha aí a enzima maltase, e aí tem a saliência que vai se encaixar direitinho na maltose, que é o nosso disacarídeo, ou seja, o açúcar. Ela vai se encaixar, esse encaixe nas saliências, e com isso ela facilita a quebra dessa maltose em glicose. E olhando ali para a sacarose, pode olhar que elas não se encaixam direitinho na sacarose. Beleza? Vamos que vamos. As enzimas, elas, claro, elas têm muito grande poder. Elas podem ser inativadas, né? Alguns fármacos fazem alguma inibição por substrato, tá? Então eu posso usar o medicamento para se ligar no cisto alostérico e a não se ligar no substrato. Isso eu falo da enzima lá da bactéria que acaba infectando a gente. Então alguns fármacos competem por esses substratos. Então, os fatores que interferem na reação enzimática. Como elas são enzimas, temos vários fatores, entre elas a temperatura. Então, a temperatura, olhando no gráfico, ela vai, quando está uma temperatura baixa ou muito alta, a enzima não é ativa, ela é desnaturada e perde a função. Mas quando chega numa temperatura ótima, ou seja, um vértice máximo, o que acontece? Ela é ativa, beleza? Vamos que vamos! E temos também que essa proteína pode ser alterada com pH, alterando o pH. Então a mesma coisa, por exemplo, a enzima que está na saliva, a amilase salivar, ela só é ativa em pH neutro, como vocês estão vendo aí. Mas se diminuir o pH, ou seja, a acidez, aumenta o pH, que é a alcalinidade, altera a proteína. Beleza? Vamos que vamos! Também ela é controlada pela concentração do substrato. Quanto mais substratos, ou seja, reagente presente no meio, mais produtos serão formados. Mas quando todas as enzimas estiverem ligadas ao substrato, obtém-se a velocidade máxima das reações na concentração. Então, até um certo ponto, e depois vai ficar o quê? Constante, como mostra o gráfico. Beleza? Nossa aula de hoje, eu te sempre dá seu like, de estudar, rever e rever. Dúvidas, vão lá nos meus comentários. Eu quero ouvir você, eu quero responder todas as suas perguntas, porque eu sei que o Enem é importante e você merece entrar na universidade, merece ser feliz. Beleza? Até o próximo Biologando com Carvalhão.